Os contatos imediatos do segundo tipo são classificados assim porque deixam marcas inequívocas na natureza ou nos seres vivos. São os casos mais sugestivos que o nosso planeta está sendo visitado por civilizações extraterrestres. Sou César do canal Helena Mundi e apresento para vocês Stefan Miczulak. Esse homem era mecânico, mas gostava muito de geologia e acabou se envolvendo como geólogo amador. Em 19 de maio de 1967, Miczulak decidiu fazer alguma prospecção em Whiteshell Provincial Park, perto de Falcon Lake. No início da tarde, ele ouviu e viu algo bizarro. Então, meus amigos, já deixe seu like no canal para dar aquela força e vamos seguir agora direto aos fatos. O caso no Lago Falcon, no Whiteshell Provincial Park, localizado no Canadá, na província de Manitoba, foi alvo de estudos de vários peritos, sendo investigado com recursos da medicina e da físico-química laboratorial. Sem dúvida, trata-se de um dos casos mais notáveis da ufologia. A ocorrência em primeira mão foi contada pela própria testemunha, Stefan Miczulak, em My Encounter Whiteshell the UFO, em 1967. E no Brasil, o caso foi publicado pelo autor Jurko Bondeschark, em Observações, Aterrissagens e Sequestros. Em 1980, Chris Ruteyski, do Canadá, realizou um intenso trabalho de pesquisa e a NBC o apresentaria no programa Mistérios Não Resolvidos em 1992 e 1993, disponibilizando ao público o relatório do caso do Lago Falcon, que esclareceu muitos pontos obscuros dessa incidência. Outros geólogos haviam achado naquela mesma localização elementos que poderiam indicar a presença de prata no local. Ele saiu do pequeno hotel que estava hospedado por volta das 5h30 da manhã e seguiu para a região. Por volta das 9 horas da manhã, ele encontrou cristais em um córrego. Cerca de 2 horas mais tarde, ele parou para almoçar, voltando ao trabalho logo depois. Logo, ele ouviu um estranho ruído. Ao olhar para cima, ele observou 2 objetos, de coloração vermelha e brilhante. Um dos objetos permaneceu parado no ar, enquanto o outro aterrissou em uma rocha, nas proximidades de Miczulak. Quando o primeiro objeto aterrissou, o segundo seguiu para o oeste, desaparecendo entre as nuvens. Da parte de baixo do objeto aterrissado, saíram raios luminosos de coloração arroxeada. Miczulak percebeu que do objeto exalava um odor muito estranho. Mais tarde, ele fez um desenho esboçando rapidamente o objeto, mesmo com a distância que estava. A cor da nave mudou de vermelho para cinza e foi cercada por uma forte luz dourada. Depois de 30 minutos, uma espécie de porta se abriu. Miczulak disse que podia ouvir vozes vindo lá de dentro. A princípio, ele acreditava que era um experimento americano. Então ele gritou em inglês. Quando não houve respostas, ele tentou o russo, mas sem sucesso. Então, aos poucos, ele foi se aproximando do objeto para conseguir olhar o que tinha lá dentro. Ele diz que quando colocou a cabeça pela porta que estava aberta, as vozes pararam imediatamente, e havia muitas luzes e vigas dentro da nave. Mas como não viu nada, depois ele resolveu descer e voltar para onde estava. Miczulak estava usando uma luva grossa aveludada e sem querer passou na superfície do objeto e ficou muito surpreso ao ver que um pedaço da luva derreteu imediatamente. De repente, a porta começou a se fechar e a nave se moveu. O objeto, que parecia uma grade, começou a ir contra Miczulak, que ficou sem saber muito o que fazer. Então, quando ele menos esperava, um gás muito quente começou a sair e queimou a sua camisa, chegando a atingir a pele de sua barriga. Essa foi uma marca deixada nele pela suposta nave espacial. Miczulak viu a nave ir embora e deixar uma marca mais clara no chão. Não pôde observar a fuselagem do objeto, parecia um vidro colorido, muito polido. Então ele ia embora sem saber muito o que tinha acontecido, mas ao longo do caminho ele começou a se sentir mal, com fortes dores de cabeça, suor, frio e vômitos. Stefan Miczulak fez um relato ao My Encounter Whiteshell the UFO em 1967. Veja agora o que ele disse. Quando estava no local, senti enjoo e minha cabeça começou a doer.
O local onde a nave tinha pousado dava a impressão de ter sido varrido com uma vassoura. Sobre a rocha não havia detrito de qualquer espécie. Nem um galho, nem um pedacinho de pedra, nada. Estava tudo empilhado num anel em 6 polegadas de altura, ou 15 centímetros, e uns 15 pés de diâmetro, ou seja, 4,5 metros, disse ele no My Encounter na página 16. Após o incidente, Michulak saiu em disparada com medo do que fosse acontecer porque estava passando mal. E após 2 horas de marcha extenuante, durante as quais vomitou quase seguidamente, pediu ajuda a uma patrulha da polícia montada. Mas quando ficou sabendo que não havia médico no posto policial, pegou um ônibus e voltou para a hospedaria. Ali ele avisou a família que, alarmada com as condições de saúde, decidiu levá-lo ao pronto-socorro no Hospital da Misericórdia, em Winnipeg. Desde então, por 18 meses, foi tomado por estranha doença que ao longo do tempo apresentava sintomas diferentes, intercalando períodos curtos de recuperação. Quando ele chegou no hospital, os médicos viram a marca que ficou em seu corpo, mas não entenderam como aquela queimadura havia sido feita. Durante dias, Michulak e seus amigos estiveram no lugar para descobrir o que atacou ele, mas nunca obtiveram uma resposta do caso. Permaneceu como um grande mistério. Michulak afirmou ter visto 2 naves no formato de enormes charutos. A experiência vivida por Stephen Michulak, homem de origem polaca, desde há anos radicado no Canadá, de fato ultrapassa a importância da maioria dos casos clínicos relacionados com UFOs. Nas palestras que ele tem realizado, sempre enfatizou que todos os casos estudados, o caso do Lago Falcon fica entre os primeiros como pesquisa, mistério e fascinação. Mesmo os cientistas mais ortodoxos e os céticos são forçados a reconhecer, quando tomam a fundo a pesquisa científica do caso, que estão diante de um fato extraordinário. As queimaduras eram superficiais, tendo recebido tratamento médico desde o início. As feridas sararam em curto tempo, mas outros sintomas surgiram, causando muita preocupação. De fato, nos primeiros 8 dias de internação, Stephen perdeu 10 quilos de peso, vitimado por intensa diarreia. A perca de massa corporal chegou a ser alarmante, porque ele não tinha excesso, vomitou seguidamente a bilis, teve a visão turvada e sentiu torturas por vários dias. A equipe médica, por sua vez, formada por 27 especialistas ao todo que examinaram. Dada a ocorrência extraordinária, todos os esforços para socorrê-lo e entender o que lhe acontecia, foi essa equipe que pela primeira vez suspeitou de contato com materiais radioativos. No entanto, as análises no Centro Atômico de Pinawa apresentaram resultados negativos. E de modo curioso, sem que houvesse medicamento específico para o caso, a saúde do doente apresentou melhora, num tempo relativamente curto. Ele readquiriu seu peso normal, então quando tudo parecia resolvido, eis que surgiu de repente, dia 3 de junho de 1967, uma forte coceira no peito, cada vez mais intensa, até que dia 28 de junho ele teve a sensação horrível de que milhares de criaturas invisíveis estavam lhe comendo a carne. Após o tratamento, o prurido desapareceu, mas se tratava apenas de uma breve pausa, porque 2 meses depois reapareceu de novo, sendo retomada a terapêutica anterior, sobrevindo a melhor do paciente. Mas tudo voltaria novamente em janeiro, maio e em agosto de 1968. Contudo, esses sofrimentos eram apenas o começo de tudo. Certo dia, enquanto trabalhava, sentiu dor e queimação intensa no pescoço e no peito. Parecia-lhe ter a garganta em chamas. Na clínica que fora levado de imediato, verificou-se que seu corpo, na região exata das antigas queimaduras, apresentava um inchaço estranho, com grandes manchas vermelhas. Conduzido ao plantão médico, Michulak foi vítima de um fenômeno extraordinário. Em 15 minutos, todo o seu corpo ficou roxo, inchado de tal forma que era impossível tirar sua camisa. As mãos em seguida tornaram-se pequenos bolsões inchados. Outros especialistas chamados ao leito hospitalar, onde ele se encontrava agora inconsciente, não puderam acreditar no que viam e se disseram impotentes para diagnosticar mal tão incomum. De modo estranho, os males que lhe afligiam desapareceram por completo à noite, sem qualquer intervenção médica.
ficando apenas em observação. No dia seguinte, restabelecido e descansado, voltou para casa e foi recebido com alegria pela família que atribuiu sua recuperação a um milagre. Logo depois do incidente, na verdade, os especialistas foram capazes de notar vários traços de queimadura nas roupas da testemunha, em especial nas luvas, na camisa e no boné. Além disso, enquanto o paciente estava em tratamento, investigações oficiais tentaram descobrir vestígios da aterrissagem do objeto no solo. Se as primeiras buscas foram infrutíferas, outras pesquisas realizadas em 26 de junho de 1967 deram resultados positivos. Encontrou-se de fato uma área circular no chão, de 15 metros de diâmetro, onde os traços de vegetação haviam desaparecido. As amostras do solo, colhidas e analisadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá e a serviço da Real Força Aérea, revelaram a presença de radioatividade, que, segundo os peritos do governo, seriam oriunda de tinta fosforescente de seu relógio. Stephen Michulak foi submetido ao menos a uma sessão de hipnose no final da década de 1960. Recentemente, a gravação em fita da sessão foi disponibilizada para estudos, mas infelizmente pouca informação que Michulak já não estivesse revelado do modo consciente foi descoberta durante a hipnose. E a questão ainda se complicou porque um dos hipnotizantes da época, então prestador de serviço ao Departamento de Defesa Nacional do Canadá, Canadian Department of National Defense, o CDND, negara que Michulak se submetera à hipnose, enquanto a gravação indica claramente que a sessão ocorreu. O caso no Lago Falcon se tornou tão importante e controverso que as investigações jamais foram dadas por encerradas. Se alguém acusou Michulak e estivesse realmente convencido de sua impostura e não buscasse apenas calculadamente acobertar o fenômeno UFO, seria justo e correto processá-lo como fraudador. Ocorre que os principais acusadores eram gente do governo, inclusive dos Estados Unidos, como Donald Mansell e Ernest Taves, que escreveram: em primeiro lugar, o investigador do projeto e o prospector juntos foram incapazes de localizar na primeira vez a área do acontecimento. Em segundo lugar, a doença parece ter sido causada por nada mais exótico do que picadas de inseto. Em terceiro lugar, as tentativas do projeto em estabelecer o evento como verídico revelaram muita inconsistência e falta de exatidão. Nós consideramos o caso como uma farsa mal executada. Então os ufólogos indagaram: se é uma farsa, por que não processam? A resposta era muito evidente. Um tribunal de justiça juntaria provas e contraprovas, ficando a decisão aos jurados do povo, com chance real do réu vencer a disputa sobre os UFOs e ter sua experiência dada como verídica. À revelia, o que buscavam o governo dos Estados Unidos e Canadá. Os que os acusadores pretendiam era desqualificar publicamente a testemunha, despistando a incidência ufológica. A testemunha, por sua vez, ficou a vida toda em seu canto, repetindo seus relatos originais a quem quisesse ouvir e repelindo todas as afrontas, até outubro de 1999, quando desencarnou aos 83 anos. Dizia ele sempre: não peço a ninguém que acredite em mim, mas eu sei muito bem que ouvi. Alguns, como Donald Mansell, membro do grupo Majestic 12, que procuraram desqualificá-lo, também conheciam a verdade e sabiam o porquê do acobertamento. Mas isso em nada ajudou o progresso humano, porque não há nada que atravanque mais o avanço científico que a mentira e a conclusão forjada em outros interesses. E vocês, meus amigos, já ouviram falar desse intrigante caso nos anos de 1967, onde Stephen Michulak foi atacado por um OVNI e ainda ficou com marcas para provar e suas roupas queimadas ainda por cima? O que vocês acham que aconteceu na verdade? Deixe as opiniões nos comentários, se você já viu ou aconteceu algum fato desses com vocês. Já aproveita e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que ajuda muito na divulgação do canal, que está ficando bom a cada postagem. Fiquem atentos e, se puderem, sigam a gente nas nossas redes sociais, que estão nas descrições desse vídeo. Então, meus amigos, um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.